Bom, então conforme prometido, agora vamos tratar de implicatura. Então, no caso das implicaturas, a gente vai estar bem no âmbito, da pragmática, né? O acarretamento é estritamente semântico. A pressuposição mistura um pouco de semântica e pragmática. As implicaturas vão tratar estritamente da questão pragmática. Então vamos começar com um exemplo. Sentença 1, A e B estão conversando e A diz assim: Você deu dinheiro para Maria? E B responde: Eu estou esperando ela chegar. Bom, qual a inferência que A vai tirar que B não deu o dinheiro para Maria? Então A muito provavelmente vai, né, tirar essa inferência, essa informação daqui. Aí a questão é, de onde vem essa inferência? Então nós vamos tratar um pouco de questões relacionadas à pragmática para tentar entender de onde é que vem essa inferência de que B não deu dinheiro para Maria. Já que quando ele diz estou esperando ela chegar, ele não responde nem que sim nem que não. Bom, então o Paul Grice, no seu texto chamado Lógica e Conversação, ele propõe que a comunicação humana seja baseada em um princípio, o chamado princípio de cooperação, que resumidamente, grosseiramente aqui para nós, pode ser entendido assim: os falantes tendem a ser cooperativos uns com os outros. As falas que eles, né, interagem, as falas que eles produzem, devem contribuir para o diálogo pleno. Então, eles devem falar pensando naquilo que vai contribuir para o diálogo, tá? Sempre cooperando. Então, esse é um princípio. Se a gente vai sempre seguir isso ou não, a gente vai ver isso na sequência. Mas a ideia do Paul Grice é que os falantes são sempre cooperativos, ou tendem a ser, e aí as falas devem sempre contribuir para o diálogo que está sendo estabelecido ali. Para esse princípio funcionar, o Grice propõe uma série de 4 máximas, digamos, como se fossem subprincípios, né? Mas de 4 elementos principais que vão sustentar esse princípio de cooperação. Seriam, portanto, explicadas como é que esse princípio de cooperação se organiza nas nossas interações do dia a dia. E o Grice vai dizer que o primeiro princípio é o princípio da qualidade ou da verdade, que é, basicamente, diga o que é verdadeiro e nada falso, ou que você não tem evidência para afirmar. Né? Não diga se você não tem evidência para afirmar. No caso, o caso a gente podia tratar, né, das mentiras. Então, olha só esse exemplo aqui que bacana. Ó. Descobrimos qual é o seu problema. O senhor quer ouvir a verdade? Aí o paciente responde: só se ela estiver de acordo com as minhas crenças, senão prefiro uma mentira mesmo. Tá? Então veja que interessante aqui essa brincadeira de que lá na proposta do Grice, o princípio de cooperação deveria dizer, olha, o médico deveria sempre falar a verdade, né? A mentira nunca deveria fazer parte da nossa vida, em teoria. Mas o que essa charge está dizendo é, não, às vezes a gente prefere a mentira, às vezes a gente escolhe a mentira. Inclusive como interlocutores, né? Não só como alguém que enuncia, mas também como alguém que escuta e depois enuncia, como é o caso aqui. Né? Bom, de qualquer modo, esse é o primeiro princípio. A gente fala sempre pensando na verdade, na qualidade daquilo que está falando. O segundo é o da quantidade. A segunda máxima seria a da quantidade. Diga o quanto foi requisitado, nem mais nem menos. Se alguém te perguntar alguma coisa, responda aquela informação na quantidade adequada. Nunca fale de mais, nunca fale de menos. Daí a gente lembra dos famosos memes, né, da Glória Pires comentando o Oscar lá em 2016. E lá durante os comentários alguém perguntava: o que você achou desse filme? O que é isso, aquilo? Ela respondia coisas do tipo: gostei, acho bacana, não assisti. Então veja, é uma quantidade muito pequena para quem é um comentarista, para a função que ela tem de comentarista. Por isso que virou um meme danado, né? Naquela função ela tinha que falar mais, perguntas curtas, mas respostas mais longas. E não foi exatamente o que ela fez, perguntas curtas e respostas curtas. Às vezes até ao contrário, as perguntas eram maiores do que a resposta dela. Então ela estava infringindo essa máxima da quantidade, estava falando menos do que aquilo que era exigido dela naquela condição de comentarista. A terceira máxima é da relevância, ou do tema. Então seja relevante, não fuja do tópico do assunto, do tema do assunto. Quando a gente está conversando, o ideal é ficar sempre no mesmo tópico, não fugir do assunto. Mas, né, voltando aos memes, lá, eu uso memes para fugir do assunto. Então a pergunta é, por que é que a gente foge do assunto? Alguma coisa a gente quer dizer quando foge do assunto. É isso que o Grice vai explicar daqui a pouco para a gente. Tá? Então, em geral, a gente está seguindo o tópico. O ideal das conversas é que elas sigam o tópico. Quando a gente foge, é porque tem alguma intenção.
E, finalmente, a última máxima é a máxima do modo, que preconiza fatos como ser ordenado, ser claro, né, não ser prolixo, ou seja, que as pessoas entendam o que você está dizendo, e evitar ambiguidade, porque a ambiguidade, na maioria das vezes, pode prejudicar o entendimento daquilo que a gente quer. Bom, então, aqui é uma charge que brinca com a ideia de caro, né, com a ambiguidade na palavra caro, e diz assim, caro eleitor, né, alguém aqui fazendo a propaganda política, ele diz, caro eleitor. Aí o eleitor que está sentado vendo a propaganda política diz, caro é ele que recebe 26,7 mil por mês só de salário. Tá? Então essa é a brincadeira da ambiguidade na charge, que nos textos de humor, em geral, a ambiguidade é muito bem quista, é muito bem-vinda, ela contribui muito para o efeito de sentido que o autor quer produzir. Então a ambiguidade ela é ruim apenas quando a gente está tratando de formalidade. E quando a gente está no texto do humor, ela é necessária. Então evitar a ambiguidade é para a gente não ser cooperativo na maioria das vezes. E o texto de humor quer provocar isso. Quer dizer, ele não quer ser cooperativo, não quer só dizer o óbvio, porque ele quer provocar essa reflexão, essa sacada, né? Brincar com o jogo de palavras e etc. Bom, então voltando ao nosso exemplo inicial. Você deu dinheiro para Maria e B respondeu, estou esperando ela chegar. Então vejam que parece que a resposta de B não é relevante, está fugindo do tópico da conversa. Não responde se deu dinheiro, diz que está esperando ela chegar. Essa fuga tem um objetivo na interação. B está dando uma resposta para A e ela tem que ser cooperativa. Qual é o objetivo? O que ele quer com isso? Bom, isso é outra história, mas que ele está fazendo isso é verdade. Por que nós fugimos do assunto? Bom, cada hora tem uma razão. Pode ser porque eu não gosto daquela pessoa, pode ser porque eu não quero discutir o tema, pode ser, enfim, por uma série de razões. Tá? Mas quando a gente foge do assunto, a gente está dando a entender outra coisa ali. Então, a ideia básica é que quando a gente fere uma máxima, dessas 4 que a gente viu, a gente consegue gerar uma implicatura. Por quê? Porque a gente tem que ser cooperativo, diz o princípio. Mas quando a gente quebra o princípio, a gente reconstrói essa quebra, né? Daqui o princípio. A gente quebrou o princípio, a gente reconstrói o princípio, né? Com a implicatura. Então é como se a implicatura reestabelecesse a cooperação. Então é como se o falante falasse assim, peraí, mas por que ele fugiu do assunto? Opa, ele está querendo me dizer alguma coisa, ele está cooperando. Então, quando a gente tira uma implicatura de uma fala, a gente está querendo que aquela fala seja cooperativa conosco. Nós estamos construindo isso, porque a fala em si não fez. Então, as implicaturas se relacionam com o nosso conhecimento completo de mundo, seja com o conhecimento linguístico, que é um aspecto mais semântico, né, do conhecimento das palavras, por exemplo, e com o conhecimento não linguístico, seria um conhecimento mais pragmático, não só do mundo, mas de como se comportar em um determinado momento, o que a gente espera das pessoas naquela condição, como o caso da Glória Pires, que no contexto de estar comentando deveria falar muito, falou pouco. Então, tudo isso que está envolvido na nossa interação, está envolvido na leitura, está envolvido na produção de texto. Então, mais exemplos de implicaturas aqui. Imagine que A e B estejam conversando e A faça a seguinte pergunta para B. E aí, o João comprou o carro do Pedro? Aí B responde, então rapaz, o João foi lá para fazer um negócio, ofereceu uma moto em troca, disse que queria parcelar, mas o Pedro ficou meio assim. E aí, comprou ou não comprou? A implicatura é de que o João não comprou o carro do Pedro. Então a resposta de B está ferindo a máxima da quantidade. Está falando mais do que foi pedido e não está explicando exatamente o que tá em jogo, né? O que está sendo perguntado, se ele comprou ou não. Tá? Nem sempre, quando a gente está num diálogo, vai ferir uma máxima só. Pode ser que fira até mais de uma. Veja um outro contexto aqui. O João está com fome. O João está com fome. Essa é a afirmação, nesse contexto. E a pergunta assim, João, você não quer comer uma sopa que eu fiz? E o João, que é o B, responde assim, não, Maria, obrigado, eu não estou com fome. Ele está mentindo, ele está quebrando a máxima da verdade, está aqui. A resposta de João fere a máxima da verdade. Mas qual é a implicatura que ele está gerando? O que vocês acham? Para mim é que ele não gosta de sopa. Ou ele não gosta da sopa que a Maria faz. Né? De qualquer modo, assim, ele está mentindo porque ele não quer, por exemplo, desagradar a Maria. Então esse é outro ponto que é legal no princípio do Grice. Ele diz que às vezes a gente fere uma máxima para não ferir outra. Por exemplo, nesse caso, embora a gente não esteja discutindo aqui, existe uma coisa chamada polidez. Existe inclusive uma teoria na pragmática chamada teoria da polidez,
baseada também nesses princípios, né? Ou pelo menos toma esses princípios como condição. Então, nesse caso, o João, por querer ser polido, por não querer ofender, enfim, por outras razões, ele prefere mentir. Né? Mesmo estando com fome, ele diz que não está com fome. Um outro caso. A e B conversando, A pergunta: você vai à festa hoje à noite? B responde: puxa, eu tô com uma gripe danada. Qual a implicatura que se gera? Bom, A vai pensar assim: B não quer ir na festa. A resposta de B está ferindo a máxima da relevância, está fugindo do tópico. De qualquer modo, a implicatura que ele gera é: não vou porque eu estou com gripe. Um outro contexto aqui, ó, o jornalista A está entrevistando B, que é o governador. E aí o jornalista pergunta: governador, como andam as finanças do Estado? O governador responde assim: passamos por momentos muito difíceis que este, muito mais difíceis que este. Agora, graças ao controle de contas, medidas firmes, chegamos a uma condição diferente, especialmente considerando o cenário brasileiro e a situação de outros estados. Falou, mas não respondeu objetivamente a questão das finanças do Estado. Falou que está melhor que o Brasil, que outros estados, mas não disse se está bom ou ruim. Tá? Ele está ferindo a máxima da quantidade aqui. E uma palavrinha sobre o cancelamento. Se o cancelamento é muito comum na pressuposição, ele é uma necessidade para a implicatura. Para ser implicatura, tem que ser cancelável, necessariamente. Então imagine que num diálogo como 9, a gente tem o seguinte: você deu dinheiro para Maria? B responde: estou esperando ela chegar. Aí A já diz: então você ainda não deu dinheiro? É a implicatura que ele tirou. Aí B responde: na verdade, eu dei. O Pedro levou para mim. Eu estou esperando ela chegar para ver se era aquilo mesmo, se o valor estava certo, se etc, etc, etc. Veja que ele cancela a implicatura de que ele não deu. Ele deu. Tá? Então, isso é muito comum, gente, nos nossos diálogos. A gente faz isso o tempo todo. Tá? Essas correções, isso tudo de não foi isso que não foi isso que eu quis dizer, não me entenda errado, etc, etc. Porque a gente não conversa como robôs, né? Tópico com tópico, quantidade com quantidade, verdade com verdade. A gente, né, explode isso, né? Aquele meme lá do cérebro explodindo. Nós fazemos isso na interação o tempo todo. Um outro exemplo, ó, você vai na festa hoje? Puxa, rapaz, estou com uma gripe danada. Aí A, né, conclui: então você não vai, é a implicatura que ele tira. Aí ele diz: na verdade eu vou assim mesmo. Mas veja que ele está querendo meio que dizer: olha, imagine, eu estou dizendo para você que vou, mas eu estou te dando uma informação que eu estou com gripe. Se você vai na festa e de repente você está esperando que eu chegue e tal e eu não apareço, você já sabe que eu tenho uma desculpa, que é: eu estava com gripe. Tá? Então, isso de às vezes fugir do assunto, falar mais, falar menos, ser ambíguo, coisas desse tipo, pode ser extremamente interessante. A gente dá mais informações que não foram pedidas, basicamente, pelo nosso interlocutor, mas agrega informações a ele. Então, na verdade, esse item, né, na verdade, ele é um item de cancelamento em PB. Ou a gente podia perguntar: na verdade, é um item de cancelamento em PB? Eu fiz umas pesquisas aí, especificamente no Google Scholar, no portal de periódicos, não encontrei nenhum trabalho que discuta essa expressão em português brasileiro, na verdade. Então fica a dica aí para um TCC, para uma iniciação científica, né, para um trabalho final de curso, enfim. Como é que a gente trata, na verdade, em português? Dá para a gente tratar como um item de disparador de cancelamento? Sempre a gente está cancelando alguma coisa, como uma pressuposição ou uma implicatura? Né? Então fica uma dica. Então lá, olha só, eu selecionei uns casos aqui que a gente podia pensar já, né, para um trabalho como esse. Aquele momento em que você está quieto, todos pensam que você está triste, mas na verdade é só preguiça mesmo, tá vendo? Está cancelando uma implicatura, todos pensam que. Você pode substituir a carne por nada, na verdade. Ó, percebe? Quando você fala que pode substituir, eu espero que tenha um elemento. E aqui vem o nada. E aqui parece que seu cachorro não gosta de carteiros, né? Diz o carteiro para a pessoa. Na verdade, olha só, o que deixou ele com raiva foi o aumento da conta de luz. Então, olha só, na verdade, não é que ele não gosta, a questão está relacionada à conta de luz. Bom, então em resumo, implicar é tentar preencher uma informação no contexto de fala, uma informação que ficou subentendida, que não ficou completa. Como é uma tentativa, a informação é provável, possível, mas não certa, não é lógica. Por isso, ela pode ser cancelada, na verdade. Bom, é isso. Com esse vídeo a gente encerra os nossos 3 tópicos relacionados às inferências e espero que isso contribua para os trabalhos
de vocês, especificamente em sala de aula, ajudando os alunos nas questões relacionadas à interpretação, à leitura e à produção. Até uma próxima!